Olá, diário. Quero contar algo que me aconteceu há um tempo, em um motel de estrada. Era desses que ficam na saída da cidade e que a gente usa quando já não aguenta mais o cansaço e precisa parar, nem que seja por algumas horas. Eu vinha dirigindo há várias horas, com trânsito pesado no começo e depois só estrada. Então, quando vi a placa do lugar, decidi entrar sem pensar muito. Foi mais por necessidade do que por qualquer outra coisa. Ao chegar, me pediram a identificação, anotaram alguns dados e também falaram sobre um tipo de resguardo para o carro dentro do terreno. Algo que me chamou a atenção, mas que naquele momento eu aceitei, porque tudo o que eu queria era descansar. Me deram um quarto bem perto do estacionamento, colado a outro que, segundo me disseram, estava ocupado. O lugar no geral era simples, típico de passagem, com os quartos alinhados e um espaço comum no meio onde ficavam os carros. Nada fora do normal. Então não dei muita importância a isso e fui direto me acomodar. Antes de entrar, resolvi passar por uma máquina de salgadinhos que ficava perto da recepção. Coloquei uma nota e peguei um pacote de batatas, mais por costume do que por fome. No caminho de volta para o quarto, joguei a embalagem vazia em uma lixeira que ficava perto da entrada do corredor. E naquele momento me pareceu ouvir algo como uma mesa sendo arrastada ou uma cadeira raspando no chão. Um barulho seco, rápido, como se alguém tivesse movido um móvel sem muito cuidado. Olhei para a porta ao lado, mas não vi nada fora do normal. Então segui. Já dentro do quarto me acomodei, deixei as coisas em uma cadeira, deitei e tentei relaxar. Eu tenho o sono muito leve e qualquer barulho me acorda, então sempre preciso de alguns minutos para conseguir pegar no sono. O problema foi que poucos minutos depois, comecei a ouvir batidas na parede que dividia com o outro quarto. Não eram batidas fortes nem contínuas, eram toquinhos curtos, como se alguém estivesse batendo com os dedos ou com a unha. Algo chato o suficiente para não me deixar descansar. No começo, pensei que fosse algo sem intenção, como alguém distraído. Mas os segundos passavam e o ritmo continuava igual, sem parar. Em certo momento, já incomodado, resolvi bater também na parede. Não muito forte, só para outra pessoa entender que dava para ouvir tudo e que aquilo estava me atrapalhando. O que aconteceu depois foi o que realmente começou a me incomodar. Assim que fiz isso, do outro lado responderam com a mesma quantidade de batidas e com um ritmo muito parecido, como se estivessem imitando exatamente o que eu tinha feito. Fiquei parado por alguns segundos, esperando que parasse, mas aconteceu de novo. Levantei, fui até o banheiro para me distrair um pouco e quando voltei, as batidinhas continuavam. Então, dessa vez, dei 4 batidas seguidas com o punho. Alguns segundos depois, ouvi 4 batidas do outro lado. Tentei mudar o ritmo, bater mais devagar, e a resposta era sempre a mesma. Uma cópia exata. Como se alguém do outro lado estivesse prestando atenção em cada movimento meu. Ali já não era só incômodo. Era uma sensação estranha. Porque não parecia alguém tentando fazer barulho. Parecia alguém esperando que eu fizesse algo para repetir. Nesse ponto eu já estava cansado e bem irritado. Cheguei até a pensar em sair e bater na porta ao lado para acabar com aquilo de uma vez, mas me segurei, porque tudo o que eu precisava era dormir. Então optei por algo mais simples. Fui ao banheiro, peguei papel higiênico, tampei os ouvidos o melhor que pude e empurrei a cama a alguns centímetros da parede compartilhada, tentando me isolar um pouco do som. Assim, com essa solução improvisada, consegui dormir. Mesmo assim, ao fundo ainda dava para ouvir aquelas batidinhas durante boa parte da madrugada. Na manhã seguinte acordei cansado, como se não tivesse descansado direito. Bebi um pouco de água e percebi que já não havia mais nenhum barulho. Me preparei para ir embora e antes de sair passei na recepção para comentar o que tinha acontecido.
Fui reclamar sobre as paredes finas e o barulho do vizinho. Expliquei ao recepcionista que não tinha conseguido dormir por causa das batidas do quarto ao lado, que era algo que eles deveriam verificar, porque atrapalharia qualquer pessoa. O homem me olhou com uma expressão que eu não soube interpretar. Depois respondeu algo que naquele momento me deixou completamente sem reação. Ele disse que o quarto ao lado estava vazio. Não só isso, explicou que fazia tempo que não era usado porque o banheiro não funcionava. Ou seja, era impossível que houvesse alguém ali durante a noite. Comentei tudo o que tinha ouvido, mas ele insistiu que não havia ninguém. Disse que naquela área só havia 2 quartos ocupados e que a outra pessoa estava em um bloco diferente, onde dava para ver o carro estacionado. Para tirar a dúvida, pedi que fossem verificar. Mas para ficar tranquilo mesmo. Nesse momento, outro funcionário se aproximou com uma chave e foi em direção àquela porta. Sinceramente, eu não fiquei para ver o que ia acontecer. Preferi sair, entrar no carro e seguir viagem. Fiz isso porque eu senti que se ficasse, poderia ver algo que não queria ver, ou confirmar algo que não conseguiria explicar. Nunca soube se aquele quarto realmente estava vazio ou se havia alguém que não deveria estar ali. Mas uma coisa eu tenho certeza: aquelas batidas não eram normais. Mando um forte abraço a todos que estão ouvindo esse relato. Foi muito difícil colocar todos os detalhes e agradeço ao dono do canal por me ajudar. Então lá vai. Meu nome é Mauro, já sou um homem mais velho, mas me lembro bem do que aconteceu no sítio onde vivi com minha esposa Clara e nosso filho Dante. Naquela época eu tinha 34 anos. Clara era uma mulher tranquila e trabalhadora. Dante tinha 7 anos e era nosso único filho. Morávamos a quase meia hora do povoado por um caminho de terra. Em época de chuva, o caminho ficava um desastre. A casa era simples, com telhado de telha, piso de terra batida e um corredor amplo na frente do quintal. Dante brincava quase o dia todo no quintal. Ele gostava de fazer caminhos na terra com um pedaço de madeira e correr atrás do cachorro até se cansar. Assim era a nossa vida antes daquela tarde de chuva. Naquele dia o céu amanheceu carregado. Eu voltei mais cedo do campo, porque as nuvens vinham escuras do morro. Clara estava na cozinha fazendo torta e pão de queijo quando começou a chover. Primeiro vieram gotas grossas batendo nas telhas, depois a chuva ficou mais forte e o quintal começou a se encher de poças. Dante estava sentado perto da porta, olhando a chuva, como se gostasse de ver a água correndo pela terra. Eu estava parado no corredor quando vi uma senhora vindo pelo caminho. Vinha sozinha. Usava um pano escuro na cabeça e carregava uma bolsa velha pendurada no braço. Caminhava devagar pelo barro, com a roupa colada ao corpo por causa da chuva. Naquela região todos nos conhecíamos, nem que fosse só de vista. A gente sabia quem morava em cada casa e quem descia ao povoado aos domingos. Aquela senhora eu estava vendo pela primeira vez. A desconhecida parou na frente do quintal e pediu permissão para se sentar um pouco no corredor, até a chuva diminuir. Eu disse para ela entrar. Clara saiu da cozinha com as mãos cheias de massa, olhou para a recém-chegada por alguns segundos e depois foi buscar uma cadeira de madeira. A mulher se acomodou sem tirar o pano. Clara ofereceu café, mas ela pediu apenas um pão de queijo quente para seguir caminho. Minha esposa entrou na cozinha e voltou com alguns pães recém-feitos. Ela enrolou em um pano limpo e entregou a ela. A senhora pegou com as 2 mãos e deixou sobre o colo. Depois olhou em direção à porta da casa. Dante estava ali. Nosso filho ficou parado com os olhos fixos nela. A mulher cravou o olhar nele. Foi um olhar longo,
como se estivesse reconhecendo o menino. Clara percebeu isso e colocou a mão no ombro de Dante, puxando-o para perto. Eu perguntei de qual lugar ela vinha. A senhora levantou um pouco o rosto e respondeu que vinha de cima, pelo caminho que subia entre as árvores de garapa. Sua voz soou cansada. Depois voltou a olhar para os pães em seu colo. Quando a chuva diminuiu um pouco, a senhora se levantou, ajustou a bolsa no braço e saiu do corredor. Eu a vi seguir pelo mesmo caminho por onde havia chegado. Ela entrou entre as árvores sem olhar para trás. A chuva foi a encobrindo aos poucos. No final, só ficou o caminho molhado e a cadeira úmida encostada na parede. Naquela tarde, seguimos com o nosso dia. Clara voltou para a cozinha e eu terminei de fechar o curral. Dante ficou mais quieto do que o normal. Durante o jantar, quase não quis comer. Várias vezes olhou para o corredor. Clara achou que a senhora o tinha deixado nervoso por causa do jeito que ficou encarando ele. Quando fomos colocá-lo para dormir, Dante perguntou se aquela senhora voltaria. Clara disse que não, que ela só tinha passado por causa da chuva e já devia estar indo para casa. Naquela noite a febre começou. Clara tocou a testa dele e disse que provavelmente tinha ficado doente por andar descalço no chão frio. Deu um chá e o cobriu bem. No dia seguinte, continuou do mesmo jeito. Não queria brincar nem comer como antes. Eu desci até o povoado para comprar remédio. Aproveitei e perguntei sobre uma senhora idosa, de pano escuro na cabeça, que andava pelos sítios durante a chuva. Ninguém a conhecia. Quando voltei, Clara estava sentada ao lado de Dante. Nosso filho estava com os olhos abertos e o rosto pálido. Parecia cansado, como se não tivesse dormido direito. Naquela noite ele disse pela primeira vez que via a senhora. Eu estava arrumando um cobertor quando Dante apontou para um canto. Disse que a mulher da chuva estava ali parada. Clara olhou na mesma hora. Naquele canto só havia uma caixa com roupas e uma cadeira de corrida. Tatu estava dormindo no quintal. Eu disse a Dante que talvez ele tivesse sonhado. Ele negou com a cabeça. Disse que a senhora tinha ficado desde o dia da chuva. Clara olhou para mim. Eu tentei tranquilizá-la com o olhar, mas também senti um incômodo no peito. Dante falava com muita certeza. No dia seguinte, a febre aumentou um pouco. Não era uma doença escandalosa, mas o menino foi se apagando aos poucos. Comia menos e se cansava rápido. De madrugada, Clara me acordou porque Dante estava chorando. Nos aproximamos da cama e o vimos sentado, segurando o cobertor contra o peito. Ele olhava para o chão bem ao lado de onde dormia. Perguntei o que estava acontecendo. Dante disse que a senhora estava agachada ao lado dele. De repente largou o cobertor, desceu rápido da cama e se enfiou embaixo dela, como se quisesse se esconder. Clara se abaixou imediatamente para tirá-lo dali. Dante saiu chorando, com o rosto colado no peito da mãe. Dizia que a senhora tinha se abaixado para falar com ele. Perguntamos o que ela queria. Dante demorou para responder. Depois disse que ela queria levá-lo para a mata para brincar. Também disse que o rosto dela era muito feio, que parecia estar derretendo, que quando se aproximava um lado da boca ficava caído. Eu voltei a iluminar perto do lugar que ele falou. Não havia ninguém, mas o chão estava mais frio ali. A partir daquele momento, meu menino começou a vê-la com frequência. Não o tempo todo. Via mais quando a febre subia ou quando estava quase dormindo. Às vezes olhava para um canto e apertava os olhos, como se quisesse apagar o que estava vendo. Dizia que ela estava perto da porta, depois dizia que estava no corredor. Outras vezes dizia que a sentia debaixo da janela, olhando para dentro. Nós quase nunca a víamos, mas começamos a notar pequenas coisas. A cadeira onde ela tinha se sentado naquela tarde aparecia fora do lugar pela manhã.
No começo achamos que era o Tatu que empurrava quando procurava onde deitar. O cachorro dormia muitas vezes no corredor, mas ele parou de se aproximar daquela cadeira. Se a colocávamos encostada na parede, no dia seguinte aparecia perto da porta. O cachorro rodeava a cadeira com as orelhas baixas. Uma tarde, Clara me disse que tinha visto algo. Eu estava na roça. Ela ficou em casa com Dante porque o menino tinha acordado fraco. Perto do meio da tarde, ouviu as galinhas se agitarem no quintal. Saiu para ver e conseguiu enxergar uma coisa perto do tanque de lavar. Ela me contou que parecia uma mulher com uma roupa velha grudada no corpo. Era muito alta e com o corpo largo. Clara disse que tinha pouco cabelo na cabeça. A figura estava inclinada na direção da casa, como se tentasse espiar pela janela do quarto de Dante. Quando minha esposa saiu para o corredor, aquilo se escondeu atrás do tanque. Clara deu alguns passos, mas já não viu mais nada. Só encontrou barro grudado em uma das pedras. Também havia uma pegada larga perto da parede. Naquela mesma tarde, Dante piorou. A febre voltou mais forte e ele começou a chorar na cama. Dizia que a senhora estava no quintal, depois disse que ela estava se escondendo porque a mãe tinha visto. Clara e eu nos olhamos. Aquilo o menino não podia saber. Minha esposa não tinha comentado nada sobre o tanque na frente dele. Perguntei de novo a Dante como era aquela senhora. No começo ele não quis dizer, só balançava a cabeça e chorava. Depois disse que ela era muito feia. Clara tentou acalmá-lo, mas ele continuou falando. Disse que o rosto dela parecia estar derretendo e que um lado caía como cera quente. Naquela noite, Clara quis levá-lo ao povoado e eu também pensei nisso. Mas estava chovendo forte e o caminho estava muito ruim. Decidimos esperar amanhecer. Levamos a cama de Dante para o nosso quarto e deixamos o Tatu dentro de casa. O cachorro se deitou ao lado do menino e não parava de olhar para a porta. Perto da madrugada, Dante acordou. Não gritou, apenas abriu os olhos e começou a chorar. Depois ele nos disse que a senhora estava agachada outra vez ao lado da cama. Clara acendeu a lamparina. Eu olhei ao redor do quarto. Ele disse que ela estava com os joelhos dobrados e o rosto encostado na beira da cama. Eu não via nada, porém mais uma vez o ar parecia mais frio naquele lado do quarto. Além disso, havia um cheiro de roupa molhada e de fumaça. Nosso filho disse que a senhora estava falando com ele. Disse que queria levá-lo para a mata, que lá havia outras crianças e que ele não teria mais febre. Também dizia que se fosse com ela, sua cabeça não iria mais doer. Eu me aproximei do lugar que Dante apontava e passei a mão pelo ar. Senti um frio nos dedos. Então Tatu começou a rosnar. Ele não olhava para a porta, olhava exatamente para o espaço ao lado da cama. Ele se levantou devagar e se colocou entre Dante e aquele lugar. Eu peguei o facão, embora soubesse que um facão não serviria contra algo que eu nem conseguia ver. Dante falou de novo. Disse que a senhora estava ficando com raiva. Eu abri a porta do quarto para deixar o ar entrar e assim que fiz isso sentimos ainda mais frio. Lá fora a cadeira estava bem em frente à porta da casa. Conseguimos vê-la desde o quarto, porque a lamparina iluminava parte do corredor. Ninguém a colocou ali. Ao amanhecer, desci com Dante e Clara até o povoado. O menino estava enrolado em um cobertor. Primeiro o levamos ao médico. Deram remédio para a febre e disseram para ficarmos atentos. Mas quando saímos, Clara me pediu para irmos também até Dona Rosária. Dona Rosária era uma senhora que entendia de ervas e rezas. As pessoas a procuravam quando uma criança estava com quebranto, susto ou uma febre que não passava. Ela não era escandalosa, nem falava demais. Contamos tudo a ela. Dona Rosária disse que aquela senhora não era apenas uma morta qualquer. Era uma bruxa velha, daquelas que se apegam a uma casa quando recebem comida
e encontram uma criança fraca. Também disse que o pão de queijo foi a forma de deixá-la se aproximar. Ao aceitá-la sob o nosso teto, abrimos caminho para que ela entrasse até o corredor. Perguntei se ela queria levar nosso filho. Rosária olhou para ele e respondeu que sim. Disse que a mulher tentava conquistar a vontade dele com febre, medo e promessas de brincadeiras. Depois nos deu instruções bem claras. Tínhamos que preparar um pão sem sal. Clara precisava fazê-lo porque foi ela quem entregou a primeira. Também nos deu arruda, alecrim e um punhado de sal grosso. Disse que devíamos deixar os pães na encruzilhada onde a velha havia sumido entre as árvores. Mas isso não bastava. Rosária pediu que varrêssemos o corredor para fora ao entardecer. Depois, deveríamos colocar sal na entrada da casa, embaixo da janela do quarto e ao redor da cama de Dante. Também era preciso queimar a arruda com o alecrim em um braseiro pequeno. A última instrução foi a mais importante. Se ouvíssemos vozes ao deixar os pães, deveríamos voltar sem olhar para trás. Ao chegar em casa, eu teria que quebrar a cadeira no quintal e queimá-la antes da meia-noite. Naquela tarde, voltamos para o sítio. Dante dormiu por um tempo com Tatu deitado ao lado da cama. Clara preparou os pães de queijo em silêncio. Eu varri o corredor para fora, como Rosária pediu. Depois coloquei sal na entrada e embaixo da janela. Clara fez outra linha fina ao redor da cama. Dante continuava dormindo, mas se mexia debaixo das cobertas. Quando a tarde começou a escurecer, saímos em direção à encruzilhada. Minha esposa levava os pães envolto em um guardanapo limpo. Eu levava o facão e o braseiro com as ervas já apagadas. O caminho estava cheio de lama. Chegamos à pedra grande onde a mulher havia desaparecido naquela tarde. Clara deixou as coisas ali em cima dela. Não disse nada, apenas soltou o pano e se afastou. Começamos a voltar. Depois de poucos passos, ouvimos a voz de Dante atrás de nós. Ele pedia para esperarmos. Soava exatamente como quando nosso filho estava doente. Clara parou. Segurei a mão dela e continuei andando, puxando-a comigo. A voz chamou de novo. Dessa vez disse mamãe, com um choro que fez minha esposa tremer. Apertei sua mão com mais força e continuamos andando. A voz mudou. Primeiro veio a da minha mãe, depois voltou aquele tom cansado da velha. Ela reclamava da comida que havia recebido em nossa casa. Dizia que Dante já a tinha visto. Também dizia que ele queria ir para a mata. Clara chorava, mas não olhou para trás. Eu também não. Quando chegamos ao quintal, Tatu latia dentro do quarto. Corremos para a casa. Dante continuava deitado, com os olhos abertos e a testa pingando suor. O menino não falou, apenas respirava rápido. Depois disse que a senhora tinha ficado parada na porta do quarto e que já não estava agachada. Ele mencionou que ela olhou para ele com raiva e foi em direção ao corredor. Então ouvimos a cadeira se mexer lá fora. Saí com o facão. A cadeira estava em frente à porta. Eu a peguei e arrastei até o centro do quintal. A madeira estava molhada, embora a chuva já tivesse diminuído. No encosto havia terra grudada, como se alguém tivesse segurado com as mãos cheias de lama. Bati com o facão até quebrar uma das pernas. Depois destruí o encosto. A madeira era velha, mas estava dura. Enquanto eu a quebrava, ouvimos um gemido perto do tanque. Era um som baixo, como alguém respirando com raiva. Clara me chamou da porta, dizendo para eu não me aproximar. Juntei os pedaços da cadeira e acendi o fogo com lenha. A madeira demorou a pegar. Quando finalmente começou a queimar, o cheiro não era de madeira velha. Cheirava a pano úmido e a cabelo queimado. Tatu ficou o tempo todo ao lado de Dante. Clara rezava em voz baixa dentro do quarto. Eu permaneci ali, junto ao fogo, até a cadeira virar puro carvão.
Naquela noite, a febre de Dante começou a baixar. Não passou de uma vez, na verdade levaram dias até que ele voltasse a comer direito. Durante vários dias continuamos colocando sal na entrada e eu nunca mais deixei uma cadeira na frente da porta quando chovia. Dona Rosária voltou uma semana depois para ver Dante. Encontrou o menino sentado no quintal com tatu. Estava magro, mas com uma aparência melhor. Ela disse que conseguimos afastá-la. Também nos alertou para nunca darmos comida a um desconhecido dentro de casa durante uma tempestade. Desde então, se alguém chegava na chuva, ajudávamos de outra forma. Mas nenhum estranho voltou a se sentar no nosso corredor. Os anos passaram e continuamos vivendo ali. Não fomos embora. Ficamos porque aquela era a nossa casa e porque ali estava a nossa vida. Dante cresceu bem e aprendeu a trabalhar na terra comigo. Depois se casou e construiu sua própria casa, não muito longe da nossa. Nunca mais viu a velha. Também nunca mais falou de alguém agachado ao lado da sua cama. Mas eu sei que ele se lembra. Eu também me lembro. Lembro daquela tarde em que uma desconhecida pediu um pão de queijo, enquanto algo maligno se perdia entre as árvores. Por volta de 2006, mudei-me para uns apartamentos em Fortaleza. Naquela época, eu tinha uns vizinhos com quem me dava bem. Era aquele tipo de amizade entre vizinhos que me cai perfeitamente. Quando viajei para outro estado por 2 meses, eles cuidaram das minhas plantas, regando tudo para não morrer. E quando eles saíam de férias, nós passeávamos com os cachorros deles e dávamos comida. Minha esposa chegou a dar aulas de inglês para a filha deles. Um dia tudo desandou. Os dois tinham um negócio de compra e venda de carros e iam muito bem. As caminhonetes que usavam para uso pessoal eram caras, daquelas que facilmente passam de $500 mil. De repente fecharam, levaram todos os carros e foram embora para outro estado. Nem sequer se despediram. Deixaram a casa com todos os móveis. É assim que age quem se mete em problemas. Foi realmente uma pena. Por outro lado, a gente nunca sabe o que acontece na vida das pessoas. Por mais que você vá à casa delas, ouça histórias sobre negócios e viagens, nunca sabe quem elas realmente são. Nós da rua percebemos que eles tinham ido embora, porque o vazio que deixaram foi muito evidente. Alguns vizinhos especulavam que o homem tinha passado a perna em um cliente. Outros diziam que o direito de piso tinha batido a porta deles. O consenso geral sobre aquela família ficou negativo. 12 anos depois, eles voltaram. Apenas os dois, sem a filha. Recuperaram a casa e voltaram a morar nela. Todos queríamos perguntar o que tinha acontecido, mas esperávamos que eles mesmos contassem. Cerca de 3 semanas depois, ela veio bater à nossa porta. Não parecia que tinham passado 12 anos, e sim 20 ou 25. Estava acabada. Quem sabe o que tinha acontecido com ela, mas à primeira vista parecia algo muito ruim. Ela contou que 12 anos antes, ao chegar em casa, que fica a poucos números da nossa, encontrou um laço preto amarrado na porta. Um laço preto que representa a morte de um morador da casa. A primeira coisa que fez foi olhar as casas ao redor e as portas dos outros imóveis. Queria que fosse uma brincadeira coletiva ou algum aviso religioso, afinal na quaresma às vezes colocam laços. Mas não parecia ser o caso. Era a única casa da rua com um laço preto. Voltou a observar as fachadas, procurando alguma câmera que pudesse estar apontada para o portão da casa dela. Nenhuma. Até então parecia apenas uma coincidência, já que não havia nenhuma outra mensagem que pudesse indicar uma ameaça. Você sabe como o crime costuma operar com símbolos?
Ela tirou o laço da porta e só contou ao marido à noite. Não sabia como dizer. Ele certamente ficaria assustado. E foi exatamente o que aconteceu. Não conseguiram dormir a noite inteira. No dia seguinte, ele passou o dia todo paranoico no trabalho, achando que um carro que já tinha passado 2 vezes estava ali por causa dele. Um cliente entrou usando óculos escuros e boné e ele passou mal. Precisou se trancar no escritório até melhorar. Quando chegou em casa, a esposa estava com os olhos vermelhos, esperando na sala de jantar, com uma comida chinesa fria. Havia arroz frito e, ao lado, uma fita preta comprida. Naquele mesmo dia mais cedo, quando ela voltava da academia, disse que ficou uns 20 minutos parada na esquina com medo de encontrar outro laço. O coração batia mais rápido que o normal. Não havia laço. Que alívio. Sentou a menina à mesa, esquentou algo que tinha preparado no fim de semana e, quando estava servindo, a campainha tocou. Quem poderia ser? Provavelmente a vizinha. Saiu e não havia ninguém. Olhou para os lados e não tinha nenhum carro ou pessoa correndo. Talvez alguém escondido atrás de uma árvore. Saiu para verificar e olhou até debaixo da caminhonete. Quando voltou à porta, uma senhora estava ali esperando para perguntar quem tinha morrido, porque novamente havia um laço preto na porta. O marido passou o dia apertando tanto os dentes que acabou com dor no estômago, por causa dos remédios que tomou para dor de cabeça. E com essa nova aparição do laço, foi a segunda noite sem dormir. No dia em que decidiram ir embora do bairro, buscaram a filha na escola. Ela entrou na caminhonete com o cabelo preso em rabo de cavalo e um grande laço preto na cabeça. A menina não soube dizer quem colocou aquilo. Minha vizinha pediu para falar com a professora, com a inspetora, com a vice-diretora e com a diretora. Algo muito ruim estava acontecendo, e ninguém sabia quem nem por quê. E numa tentativa desesperada de descarregar toda aquela frustração, acabou confrontando pessoas que, assim como ela, também podiam ter cometido descuidos. Não conseguiu nada. Chegou ofegante, sem ar, à oficina do marido. O encontrou anotando em um caderno todas e cada uma das pessoas a quem ele poderia ter prejudicado. Passou o dia revisando faturas, interrogando funcionários, confrontando alguns deles, exigindo que confessassem se tinham agido mal com algum cliente. Era muito provável que alguém estivesse cobrando permissão para operar, ou, como cada vez mais se ouvia na cidade, o tal direito de piso. Ele perguntou se alguém tinha recebido mensagens, ou se encontrou com alguma pessoa suspeita. Em determinado momento começou até a desconfiar dos próprios funcionários. Quando a esposa contou sobre o laço na cabeça da filha, ele pegou o telefone com as mãos tremendo e começou a fazer ligações. Ofereceu os carros que tinha em exposição aos clientes da sua carteira. Vendeu barato, e em 1 dia e meio os 10 carros já tinham sido convertidos em dinheiro vivo. Uma parte depositou na conta de uma irmã, com o restante compraram uma casinha. E sem avisar ninguém, foram embora no meio da madrugada. Minha vizinha disse que durante toda a viagem, eles olhavam constantemente pelos retrovisores, verificando se alguém os seguia. Pararam em vários lugares e trocaram uma das caminhonetes por um carro pequeno. Foram morar longe da cidade. Quando chegaram à casa nova, sabe o que encontraram na porta? O laço preto. Minha vizinha nem queria sair do carro. Começou a chorar descontroladamente e a gritar. A menina ficou apavorada, tão apavorada que beliscou o braço da mãe com força e pediu que ela se acalmasse, dizendo que tinha sido ela quem colocou o laço. O marido ao mesmo tempo disse que precisavam se acalmar, que aquela casa não era nova, que alguém já tinha morado ali e que o laço provavelmente era de um antigo morador. Mas ele não parecia muito convencido. Assim como a esposa, passaram a noite inteira acordados, olhando pela janela. Nesse ponto da história, minha esposa perguntou pela filha.
Queria saber como ela estava e onde estava. Até eu percebi a pausa. Senti o momento em que minha esposa se arrependeu de ter perguntado, porque era óbvio que algo tinha acontecido. Era evidente que a filha já não estava mais ali. Ela morreu. A jovem morreu no ano passado, 11 anos depois de terem ido embora. Os laços continuaram aparecendo. A menina sempre dizia que era ela quem os colocava, embora fosse evidente para os pais que estava mentindo. Então pare com isso. A mãe brigava, gritando para que ela deixasse de se culpar. Mas a menina dizia que não conseguia evitar, e dizia que os laços apareciam porque ela sabia que algo ruim ia acontecer. Minha vizinha sabia que não era a filha, e mesmo ficando às vezes 24 horas vigiando a porta, nunca via carro, pessoa ou qualquer coisa que colocasse o laço. Com o passar dos meses, aquilo deixou de parecer algo comum. Não era mais aquela ideia de que devemos temer mais os vivos do que os mortos. A explicação paranormal passou a ser a única possível, já que ninguém os ameaçava de nenhuma outra forma. O que quer que estivesse fazendo aquilo, tinha vindo com eles desde Fortaleza. Ou então, a menina dizia a verdade. Ela repetiu isso muitas vezes aos pais, mas nunca conseguiu fazê-los acreditar. Até que aconteceu. Ela morreu em uma festa atingida por uma bala perdida. A essa altura já era uma jovem. Tantos anos depois. Foi terrível. Minha vizinha não entrou em detalhes, mas imagino que tenha sido algo horrível. No entanto, a parte mais doida e bizarra de tudo isso é que quando estavam voltando do sepultamento, viram a filha morta, fazendo o laço na porta. Quando seus olhares se cruzaram, a garota saiu correndo e sumiu igual fumaça no ar. Simplesmente se desfez no ar, como um fantasma. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Nos últimos anos, eu realmente me afastei do resto do mundo. Sempre fui alguém que gosta de ficar sozinho, e nunca gostei muito da companhia das pessoas, exceto por pouquíssimas que fazem parte da minha vida. Alguns anos atrás, eu estava no auge do meu lado introvertido. Eu fazia de tudo para encontrar paz e silêncio. Nessa fase, eu costumava procurar cabanas e outros lugares isolados para passar os fins de semana, sempre que tinha dinheiro para isso. Pode parecer exagero para algumas pessoas, mas a minha ansiedade em relação a interações normais era tão forte naquele ponto que eu chegava a esses extremos só para ficar sozinho. Esse hábito continuou por cerca de 2 anos. E foi durante esse período que algo aconteceu em um fim de semana que realmente me deixou apavorado. O fim de semana começou como qualquer outro. Encontrei uma cabana isolada a cerca de 2 horas de casa e fui até lá. Normalmente eu usava esse tempo para fazer trilhas, ficar ao ar livre e principalmente colocar a leitura em dia. Eu adoro ler, e estar no meio da natureza onde tudo é silencioso sempre me ajuda a relaxar e a me concentrar. Cheguei na cabana na sexta-feira à noite, preparei um jantar simples. Li alguns capítulos do meu livro e fui dormir cedo. Na manhã seguinte, decidi fazer uma trilha mais longa. Sempre encontrei paz estando ao ar livre. Não importa se está sol, chuva ou até neve, eu simplesmente amo estar em contato com a natureza. Enquanto caminhava pela mata, comecei a ouvir algo atrás de mim. Era o som de galhos e gravetos se quebrando. Poderia ser apenas o som natural da floresta, mas parecia deliberado demais para ser algo comum. Eu tendo a ser um pouco irracional, então minha mente foi direto para a ideia de que alguém estava me seguindo. Mas toda vez que eu me virava e observava ao redor, não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho. Continuei caminhando por mais um tempo, mas aquela sensação de paranoia só aumentava.
Eu planejava ir mais longe, mas acabei decidindo encurtar a trilha e voltar para a cabana. Cheguei a um ponto em que eu já nem estava mais aproveitando estar ao ar livre. Aquela noite foi particularmente difícil para mim. Talvez por causa de toda a ansiedade que senti mais cedo durante a trilha, mas eu só me lembro de estar triste. Resolvi tomar uma bebida e isso acabou virando algumas. Quando comecei a sentir o efeito do álcool, me senti melhor e toda aquela ansiedade foi desaparecendo aos poucos. Tentei ler, mas não consegui me concentrar. Acabei colocando uma música e fiquei ali, só curtindo o momento. Por volta das 11 da noite, achei que ouvi alguém bater na porta. Desliguei a música e fui até lá. A porta da frente era pesada, de madeira, com 2 janelas retangulares embutidas. Olhei para fora e não vi nada. Então voltei, mas antes mesmo de me sentar de novo, ouvi outra batida. Fui até a porta outra vez para olhar e dessa vez havia alguém ali. Mas estava escuro demais para distinguir detalhes. Antes de falar qualquer coisa, acendi a luz da frente que iluminou parcialmente o homem do lado de fora. Ele não parecia assustador ou desleixado. Pelo contrário. Era um homem bem arrumado, vestindo um terno. Ele devia ter cerca de 1,80 m, tinha um porte atlético, estava bem barbeado e com o cabelo penteado para trás. Ele claramente não pertencia àquele lugar. Parecia pronto para uma reunião de negócios, não para estar caminhando à noite no meio de uma mata isolada. Eu não conseguia entender por que alguém assim apareceria, do nada, numa cabana isolada às 11 da noite. Do meu lado da porta, perguntei se ele estava bem e o que queria. Houve uma pausa estranha, antes dele responder. Era como se estivesse processando o que eu disse antes de falar. Então, finalmente, respondeu que estava dirigindo com a namorada mais cedo. Disse que passou horas procurando por ela e que agora estava perdido. Perguntou se podia entrar só para ligar para alguém e pedir ajuda. Aquilo por si só me cheirava mal. Um estranho aparecendo no meio da mata, no meio da noite. Mas uma das coisas mais perturbadoras era a completa ausência de emoção na voz dele. Ele não parecia um homem desesperado, nem alguém preocupado com a namorada desaparecida. A voz dele era vazia. Eu disse para ele se afastar da porta e esperar no final da entrada da propriedade que eu ligaria para pedir ajuda. Ele fez outra pausa. Olhou ao redor. Então, com a mesma falta de emoção, disse que realmente precisava entrar. Que havia algo lá fora e que se ele não entrasse, estaria morto. A tensão que senti naquele momento é quase impossível de descrever. Eu disse que ia chamar a polícia e que ele podia esperar lá fora ou ir embora, mas eu não deixaria ele entrar na cabana. Enquanto me afastava da porta para pegar o celular, ouvi ele dizer que queria se esconder dentro da cabana. Falou que estava em perigo e precisava se esconder. Peguei o telefone e foi então que ele começou a bater com força na porta. Corri de volta e comecei a gritar para aquele cara do lado de fora. No meio do meu desespero, parei de gritar porque ouvi ele rindo. Aquilo foi de longe a maior demonstração de emoção que ele tinha mostrado até então. Olhei pela janela e o rosto dele estava praticamente colado no vidro. O rosto dele estava a centímetros do meu. Quase caí para trás de susto ao vê-lo tão perto. Com uma voz calma, ele disse: "Vamos, Vitor, abre a porta logo." De alguma forma, aquele estranho de terno sabia o meu nome. Fiquei paralisado por alguns segundos. Então, sem pensar, liguei para a polícia e disse que estava em uma cabana e que um homem estranho estava tentando invadir. Assim que desliguei, olhei pela janela e não havia mais ninguém. Por quase 2 horas esperei a polícia chegar. E durante todo esse tempo não parei de olhar para fora. Não vi nenhum movimento e apenas uma viatura chegou. Quando o policial apareceu, abri a porta rapidamente e o deixei entrar. Contei tudo a ele,
e ele pareceu confuso. Disse que nenhum dos moradores da região havia relatado nada estranho e que era a primeira vez que recebia uma chamada como aquela. Ele foi de boa e percebeu que eu estava completamente abalado. Sugeriu que eu fosse até a cidade e passasse a noite em um hotel, caso ainda estivesse com medo. Eu disse que tinha bebido e não podia dirigir, mas também não queria ficar ali sozinho. Ele foi gente boa o suficiente para se oferecer para me levar até a cidade. Enquanto caminhávamos até a viatura, ouvi o policial fazer um som estranho, como se tivesse se assustado. Perguntei o que aconteceu e ele apontou para os pneus do meu carro na entrada. Eles estavam murchos e parecia que tinham sido cortados. Eu comecei a perder o controle, mas o policial fez um bom trabalho em me manter o mais calmo possível. Ele me levou até um hotel próximo e ficou comigo até que eu conseguisse falar com meu pai. Passei aquela noite no hotel. Na manhã seguinte, meu pai veio me buscar e me ajudou a resolver a questão de rebocar o carro. O dono da cabana entrou em contato comigo várias vezes para se desculpar, mas eu simplesmente não me importava. Eu só queria esquecer aquilo tudo. Nem cheguei a pedir reembolso. Algumas pessoas já sugeriram que talvez o dono da cabana estivesse envolvido, ou até que ele fosse o homem de terno. Mas eu não acho. O dono tinha uma foto no perfil, e o homem de terno não se parecia em nada com ele. Eu nunca tive respostas. E tenho certeza de que nunca vou ter. Até hoje sinto arrepios quando penso naquela noite. Eu odeio saber que em algum lugar por aí, esse cara talvez ainda esteja aterrorizando outras pessoas.